Falaremos hoje do Census de 2021 em Portugal, do triângulo China, Islamismo, Estados Unidos da América e do Brasil e da América Latina de um modo geral. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, que coloquem gosto e que ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Começamos por falar do último Census de Portugal, o Census de 2021, que representou algo de muito grave para este país. E esse algo de muito grave foi a diminuição em mais de 200 mil dos residentes em Portugal. Tendo em conta que o saldo migratório é positivo, é algo de extremamente grave aquilo que sucedeu em Portugal, com a perda de população. Portugal é o quarto país do mundo em que a taxa de natalidade é baixa. Tem a quarta taxa de natalidade mais baixa de todo o mundo. Os portugueses têm, por outro lado, de certo modo, a sorte de estarem a viver muito mais. A esperança de vida já se aproxima. A esperança média de vida entre homens e mulheres já está nos 80 anos, aproxima-se dos 81 anos. Isso provoca uma autêntica bomba relógio que está debaixo dos pés dos portugueses. É a diminuição da população juntamente com o envelhecimento da população. Grave, particularmente, é a diminuição da taxa de natalidade. E essa diminuição da taxa de natalidade deve-se, entre outras razões, ao facto de os empregos serem cada vez mais breves e mal remunerados. Particularmente empresas cujos administradores ganham ordenados pornográficos. Eu estou-me a referir, nomeadamente, às empresas de grande distribuição, do género da Jerónimo Martins, do género da Sonai, mas outras também, cujos gerentes têm ordenados verdadeiramente pornográficos. Os seus administradores não têm qualquer pejo em pagar aos seus trabalhadores, à maior parte dos seus trabalhadores, a uma grande parte dos seus trabalhadores, o salário mínimo nacional. Por outro lado, abusam dos contratos a prazo. São poucos os trabalhadores que têm contratos absolutamente certos e fixos em muitas das empresas portuguesas. E com salários baixíssimos e com os empregos a curto prazo, como é óbvio, os jovens não querem ter filhos, não podem ter filhos. Era importante que houvesse uma alteração da legislação do trabalho no sentido de tornar mais difícil o trabalho precário. Era importante também que houvesse legislação no sentido de obrigar, sobretudo, as empresas que têm grandes lucros a pagarem salários condignos aos seus trabalhadores. É extremamente lamentável que, às vezes, empresas que têm milhões e milhões de lucros paguem salários mínimos a grande parte dos seus trabalhadores, como sucede, nomeadamente, já falámos na Sonai, já falámos no Pingo Doce, mas há muitas outras que pagam ordenados mínimos aos seus trabalhadores e frequentemente recorrem até a trabalhos subcontratados para satisfazerem as suas necessidades e não terem trabalhadores com um vínculo laboral. Por outro lado, era importante que
houvesse neste país creches, fossem multiplicadas as creches e que as creches fossem, sobretudo, para aqueles que recebem menos, que fossem gratuitas. Pelo menos até aos 1.500 euros as creches deviam ser gratuitas. 1.500 euros de rendimento do agregado familiar, as creches deviam ser gratuitas. Daí para cima poder-se-iam estabelecer escalões, mas escalões extremamente favoráveis, de modo a que os pais pudessem trabalhar e simultaneamente tivessem com pouca despesa os seus filhos nas creches. Finalmente, os incentivos à fixação de jovens no interior deveriam ser muito maiores do que aqueles que são. Não basta a uma Câmara Municipal dar 1.000 euros para fixação de um jovem no interior ou até por cada filho que tenha. É necessário muito mais, é necessário garantir-lhes trabalho, era necessário garantir-lhes uma vida estável, era necessário garantir-lhes um ordenado compatível com as despesas que tivessem e com uma vida digna. Ora, isso infelizmente não está a ser feito em Portugal. E, portanto, não nos admiremos que a população esteja a diminuir. E a diminuir de tal modo que se prevê que em 2060 Portugal possa baixar da casa dos 10 milhões e 217 mil habitantes que tem hoje para cerca de 8 milhões de habitantes. O que tem valido a Portugal é a imigração, a vinda de gente, sobretudo gente nova, do exterior, que permitem que a população ativa se mantenha mais ou menos estável e tem permitido também que ainda haja alguma contenção na diminuição da taxa de natalidade. Aqueles que combatem a imigração, aqueles que são xenófobos, que dizem que Portugal é para os portugueses e que os outros se vão embora, os negros que se vão embora, os asiáticos que se vão embora e tudo aquilo que não é, dizem eles, genuinamente português, como se houvesse algo de genuinamente português, como se os portugueses não fossem um cruzamento de povos. Todos esses são portadores de mensagens atentatórias à sobrevivência deste país, que só pode sobreviver não só com o aumento da taxa de natalidade, mas também com a vinda de imigrantes de todo o mundo, que constituirão uma parte importante da população ativa e que contribuirão decisivamente para que a taxa de natalidade não baixe de modo absolutamente insustentável para Portugal. Esperamos que este problema seja enfrentado de uma maneira decisiva por este Governo, que ele tenha coragem, de uma vez por todas, de acabar com a extrema precariedade dos contratos de trabalho e que, sobretudo relativamente àquelas empresas cujos administradores ganham ordenados pornográficos, que têm milhões de lucros, não permita que grande parte dos seus trabalhadores recebam os salários ao nível do salário mínimo nacional. É preciso coragem e este Governo tem de ter coragem para enfrentar esta realidade e impedir que este país se degrade de uma maneira definitiva, porque a diminuição da população, particularmente a diminuição da população ativa, com o aumento da esperança de vida que nós felizmente estamos a ter, irá, dentro em pouco, pôr em causa a previdência, a saúde, toda a sustentabilidade, do modo geral, do sistema social português. E de Portugal passamos para um triângulo que é explosivo, que é o triângulo entre a China, o islamismo e os Estados Unidos. Os Estados Unidos acabam de sair do Afeganistão. O presidente do Afeganistão queixou-se que os Estados Unidos abandonaram o Afeganistão à sua sorte. Abandonaram o Afeganistão aos talibãs. E talvez ele não pense que isso tenha sido algo de deliberado. Que o Departamento de Estado, a Casa Branca, tenham decidido esta coisa obtusa, que era, se os talibãs tomarem conta do Afeganistão, eles podem servir de contenção contra o aumento
do poder da China. E é certamente esse um dos motivos deste abandono abrupto dos Estados Unidos do Afeganistão, depois de terem tido uma derrota humilhante no Afeganistão. Eles não se contentaram com isso. Neste momento, o Departamento de Estado pensa que os talibãs, como outrora já foram a ponta de lança dos americanos contra os soviéticos no tempo de Brezhnev, também eles seriam agora uma outra ponta de lança contra a China. Até porque o Afeganistão seria também o local onde iriam nascer as células que iriam combater contra o domínio chinês no Xinjiang, porque os uigures do Xinjiang estão a lutar contra o domínio chinês, pelo menos uma parte da população muçulmana radical está a lutar contra o domínio chinês para implantar no Xinjiang um Estado islâmico. E os Estados Unidos estão a ver a possibilidade de, através do Afeganistão, haver um combate à China no seu próprio interior. É uma atitude política obtusa que, a seu tempo, levará também a que os Estados Unidos sofram, como já sofreram com o ataque às Torres Gêmeas, sofram os efeitos do islamismo. Parece que eles não se importam com isso, parece que o Deep State, o Estado Profundo, o Departamento de Estado e a Casa Branca parece que não se estão a importar muito com isso, que querem novamente pôr os talibãs no poder no Afeganistão e, com isso, desestabilizar a China. Por outro lado, mantêm ou endurecem, inclusivamente, as sanções ao Irão. Ora, o que é que isso está a fazer? No último programa falámos da aproximação de Cuba à China e é óbvio que isso irá fazer com que o Irão se aproxime cada vez mais também da China. Já está a aproximar-se particularmente da União Soviética, ou melhor, da Rússia, e vai aproximar-se também da China. O novo presidente do Irão, que tomou posse no dia 5 deste mês de agosto, Ibrahim Raisi, já disse que não se pode confiar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos obtêm concessões do Irão e aquilo a que eles se comprometeram com o Irão como contrapartida não cumprem. Por outro lado, o presidente Rouhani, o presidente Santo Rouhani, que tinha sido, de certo modo, um fácil negociador para os Estados Unidos, o presidente Rouhani saiu em circunstâncias terríveis para o Irão. A economia do Irão está devastada, não só pelas sanções americanas, mas também por outra coisa. É pelas enormes desigualdades que o neoliberalismo implantado por Rouhani provocaram no Irão. Ibrahim Raisi, o novo presidente, já disse que isso iria acabar, que um dos objetivos do Irão seria acabar com a extrema desigualdade existente na sociedade iraniana. E, por outro lado, ele já manifestou a intenção de se afastar da Europa. A Europa estava com boas ligações, com boas relações com o Irão, e, infelizmente, o seu seguidismo relativamente aos Estados Unidos da América, aquilo que irá fazer é com que a Europa perca alguém que lhe seria extremamente útil no contexto mundial, nomeadamente como fornecedor de produtos petrolíferos. Por outro lado, nunca seria despiciente esquecer que há uma ligação profunda entre a cultura europeia e a cultura iraniana. E grande parte da cultura europeia é tributária da cultura iraniana.
e que, isso é também importante não esquecer, que o xiismo iraniano não tem nada a ver com o fanatismo sunita que os Estados Unidos estão a fomentar no Afeganistão e noutros países para, pelos vistos, contraporem à China. No Afeganistão e até no Paquistão. O próprio Paquistão tem-se visto na necessidade de combater o radicalismo islâmico, precisamente porque a China lhe o exige. A China está a levar a cabo um corredor estratégico, comercial, através do Afeganistão, do Afeganistão para o Paquistão e para os portos de mar do Paquistão, e ainda recentemente 9 engenheiros chineses foram mortos numa emboscada em que os talibãs do ETIM, que é o grupo islâmico que pretende a independência do Xinjiang, que esse ETIM ainda recentemente lançou um carro contra um veículo de transporte de trabalhadores, entre eles engenheiros chineses, que estão a trabalhar nessa via de comunicação com o Paquistão, e atirou o veículo de transporte de trabalhadores por uma ribanceira abaixo e grande parte deles morreram. A China reuniu já com os talibãs do Afeganistão no sentido de impedir que eles apoiem os talibãs uigures. Mas a China parece que também, apesar de reunir, apesar de dialogar, não tem grandes ilusões. A China bem percebe que o fanatismo islâmico não tem cura, que aqueles indivíduos pensam que estão a lutar pelo céu, que se morrerem a lutar pela sua religião, eles têm imediatamente um lugar no paraíso. E contra essa crença não há nada a fazer, os chineses bem sabem. Esperamos que os Estados Unidos tenham outro tipo de política, ou melhor, é difícil que venham a ter outro tipo de política, mas bom seria que os Estados Unidos refletissem no erro enorme que é lançar o Afeganistão para as mãos dos talibãs, que eles próprios combateram até há pouco, e o erro enorme que é lançar o Irão para os braços da China e da Rússia. Infelizmente, o Departamento de Estado e a Casa Branca parece não perceberem isso. O Departamento de Estado parece que ainda não percebeu que, como qualquer império, o breve Império Americano não é mais a única grande potência mundial, que tem um rival muito importante e que era importante o diálogo com esse rival para que os Estados Unidos e o mundo, do modo geral, não estejam em perigo permanente. Infelizmente, os Estados Unidos comportam-se como, ao contrário daquilo que Biden anunciou, que se deviam impor pela força do exemplo e não pelo exemplo da força, continuam a tentar impor-se pelo exemplo da força por meios indiretos. Foi isso já o próprio Biden foi o autor, juntamente com Obama, do impeachment de Dilma Rousseff no Brasil. Foram eles os responsáveis pela prisão de Lula da Silva, que permitiu a um indivíduo como Bolsonaro ascender ao poder, e parecem não ter aprendido com o erro enorme que eles fizeram no Brasil. Esperamos que a recente visita de um importante diplomata americano ao Brasil tenha sido no sentido de impedir que o Brasil sofra mais um golpe de Estado como pretende Bolsonaro. Bolsonaro está acossado
agora pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ele não é só fascista, criminoso, um ser abjeto. Ele é também burro. Burro, em termos muito simples, é burro. Ele tinha em Luís Fux, o atual Presidente do Supremo Tribunal Federal, o melhor aliado dentro da justiça brasileira. E aquilo que ele fez foi alienar esse melhor aliado dentro da justiça brasileira. E aquilo que ele fez foi com que o Supremo Tribunal Federal tenha ordenado que fosse levado a cabo um inquérito, não só sobre as fake news, mas sobre as ameaças que continuamente Bolsonaro continua a lançar sobre o Supremo Tribunal Federal. A pior das ameaças foi agora ele dizer que é possível que atue fora dos limites da Constituição. Isto é, um presidente que jurou respeitar a Constituição, ele agora, desesperado, porque isto é um ato de desespero, ele ameaça a recorrer ao golpe, à força, para se manter no poder. Na verdade, aquilo que ele quer é realmente manter-se no poder e não ser preso, e não serem presos os seus filhos, e não ser preso toda aquela gente que o envolve, porque toda essa gente não passa de um bando de criminosos. E uma das últimas notícias que tivemos foi de que o próprio Bolsonaro era membro e dirigente de uma empresa sediada na Flórida, ou de uma organização não governamental, que a organização não governamental, que no fundo é a máscara de uma empresa, que se dispunha a negociar vacinas com o Brasil. Ele e Mourão. Ele e o seu vice é Mourão. Isto é, eles desceram ao mais baixo que há, ao mais estúpido que há. Não se contiveram em formar uma empresa para negociar com o próprio Estado brasileiro. Isto é, Bolsonaro e Mourão negociam com eles próprios a compra de vacinas. É algo de absolutamente abjeto e que só no Brasil é que poderia acontecer e naqueles países mais abjetos do mundo, alguns países africanos dos mais abjetos do mundo. A empresa foi constituída nos Estados Unidos, na Flórida, domínio de Donald Trump, o grande suporte de Bolsonaro. A empresa tem como um dirigente principal um coronel, membro dos serviços secretos israelitas. Isto mostra que Bolsonaro não é mais do que um instrumento de Trump e, particularmente, dos serviços secretos israelitas. Porque aquilo que eles querem é que haja um Brasil que esteja atrelado a Israel e que faça o que Israel pretender. Eles sabem que um governo de Lula nunca iria defender muitas das atrocidades que o poder de Israel está a cometer na Palestina. Que nunca iria aceitar que a capital de Israel fosse Jerusalém. Que Jerusalém fosse uma cidade exclusivamente judaica. Eles sabem bem que Lula nunca aceitaria isso. E por isso estão a pressionar o Brasil, a tentar impor um poder no Brasil, um poder fantoche. Neste momento, não nos esqueçamos que Bolsonaro é um fantoche não só dos Estados Unidos da América, mas de Israel, do sionismo, de Israel, sobretudo do sionismo israelita, e que o sionismo israelita não recua perante a hipótese de destruir um país como é o Brasil para o pôr de seu lado. Felizmente que a norte do Brasil, o México, tem um presidente que está a tentar algo de novo. López Obrador lançou agora a ideia de uma União dos Estados Americanos, isto é, uma espécie de União Europeia dos Estados Americanos. É algo que
não é propriamente uma ideia nova, mas é uma ideia que é relançada de uma maneira original, porque López Obrador aquilo que propõe é que essa União dos Estados Americanos não seja um quintal de uma grande potência. Leia-se, obviamente, um quintal dos Estados Unidos da América para os Estados Unidos da América manobrarem a seu bel prazer, explorarem a seu bel prazer. López Obrador lançou esta ideia e já está a ser seguida por outros países e certamente que um Brasil com Lula no poder irá abraçar esta ideia e irá avançar com López Obrador e com outros países sul-americanos para uma união económica semelhante à União Europeia. López Obrador é um presidente corajoso e a coragem dele manifestou-se ultimamente numa ação que ele moveu contra os fabricantes de armas americanos, que são também traficantes de armas. Grande parte dos crimes com armas de fogo praticadas no México, estima-se que 70% dos crimes praticados com armas de fogo no México são armas traficadas através dos fabricantes de armas norte-americanos. Mas isso sucede também no Brasil, porque grande parte do crime brasileiro é praticado com armas traficadas, nomeadamente através do Paraguai, para o Brasil. E se Bolsonaro quer libertar o uso de armas, porque isso lhe permitirá armar mais facilmente e com armas mais pesadas, mais eficientes, as milícias que o sustentam para sustentar o seu desejado golpe de Estado e a sua permanência no poder e, no fundo, assegurar que não seja preso, porque, no fundo, aquilo que ele está a fazer é desesperadamente a lutar para não ser preso, porque, perdendo as eleições, inevitavelmente ele será julgado e preso pelos crimes que tem cometido ao longo do seu mandato. López Obrador teve a coragem de enfrentar o grande negócio das armas americano. Esperamos, para bem do México, para bem particularmente de toda a América Latina e para bem do mundo, porque o negócio americano das armas é dos negócios mais pornográficos, mais repugnantes que existem a nível mundial e é o grande responsável por grande parte do crime a nível mundial. Esperamos que López Obrador tenha êxito na sua ação contra os fabricantes de armas americanas, para bem do México e do Brasil também, porque é através dos negociantes de armas norte-americanos que as armas do crime vêm para o Brasil, mas também para bem da generalidade do mundo. Relativamente às leituras de hoje, eu tenho novamente 3 livros para lhes aconselhar em férias. São muitos livros, mas vamos variar. O primeiro deles é um notável romance de Salman Rushdie. Nem a propósito falamos do islamismo e Salman Rushdie é um perseguido do islamismo. Aconselho este notável romance, 2 anos, 8 meses e 28 noites. Romance que nos remete para os fabulosos contos das Mil e Uma Noites. Por outro lado, tenho um livro também de análise económica e social, Plutocratas, de Chrystia Freeland. É este livro que eu vos aconselho a ler, para perceberem como é que grande parte da riqueza americana, isto é assim em todo o mundo, foi construída à custa do assalto ao Estado americano pelos plutocratas. Um deles está aqui referido neste livro,
é o avô de Trump, que é um dos grandes plutocratas, que foi um dos grandes plutocratas americanos, como Trump é um grande plutocrata, isto é, um ladrão, um barão ladrão americano, como vem aqui referido neste livro e muito bem descrito o comportamento dos chamados barões ladrões americanos que enriqueceram à custa do Estado americano. Finalmente, um livro de uma grande poeta americana, Marianne Moore, Pangolim e outros poemas. É uma obra notável que eu lhes aconselho a ler em férias, uma leitura que vos irá certamente dar um enorme prazer. Finalmente, não deixo de lembrar os 20 anos do falecimento de Jorge Amado. Prefazem agora, dia 6 de agosto, 20 anos que Jorge Amado faleceu. Jorge Amado é um dos grandes escritores da língua portuguesa. Eu aconselho-lhes Capitães da Areia ou aquele que foi um ícone na televisão portuguesa, Gabriela Caro e Canela, ou Dona Flor e seus dois maridos. Em todos os seus romances, Jorge Amado espelha admiravelmente a sociedade brasileira e o mundo do seu tempo. Jorge Amado, uma lembrança que devemos ter e leituras que devemos revisitar. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal da Rádio Transforma e que coloquem gosto.